Esta conferência Hoje, será gravada agora. ok. Dando continuidade à nossa sessão de aulas na monitoria da oftalmologia da UFRN, nós hoje convidamos dois oftalmologistas, amigos de Natal, né, que trabalham comigo. Dr. Anderson Martins, esse que está acima, eu acho, camisa amarela. Ele trabalha especialidade em córnea e cirurgia refrativa, pelo Banco de Olhos de Sorocaba. E o Dr. Renan, camisa azul, lilás, não sei essa cor. Azul. Ele é azul, especialista, eu acho que não é azul não, mas vamos lá. Especialista em catarata e cirurgia refrativa e ceratocone, pela Unifesp. E a gente, pelo convite da monitoria, nós vamos falar um pouquinho sobre a abordagem da acuidade visual, né? Como a gente abordar um paciente que chega à atenção primária à saúde com relação à baixa de acuidade visual, como a gente conduzir e quando a gente saber a necessidade de encaminhar. Então, nós dividimos a apresentação em 3 blocos. Eu vou começar um pouquinho falando sobre a parte mais relacionada à retina e depois vou passar a palavra para eles. Quem tiver dúvida, vai anotando aí nas mensagens e depois a gente vai discutir e falar um pouquinho, ok? Lembrando que a nossa abordagem é bem para clínico, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante para vocês esse momento. Então, já agradeço aos meninos pela disponibilidade no sábado, né? É um horário muito comum, mas como a gente está praticamente em casa mais tempo, né? Então, acaba que quase todo dia vira final de semana. Então, já agradeço a eles e vou começar falando sobre o que ficou para mim. Vamos lá. Ok. Então, para a gente falar da acuidade visual, da abordagem da acuidade visual, das doenças que possam aparecer na atenção primária, eu vou falar um pouquinho. Opa. Ele não está. Claro que não estava passando, estava no final, né? Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho de como é que essa acuidade visual... Nós três? Para a gente entender um pouco, né? Então, para a gente ter qualidade visual, a gente precisa de 3 coisas importantes. Alô? Basicamente só de noite. Oi? Tem alguém com o microfone ligado aí. Ligar o microfone. Ok. Para a gente ter uma boa qualidade visual, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro, a estrutura do olho, né? A gente precisa ter uma saúde ocular das estruturas oculares, precisa de transparência dos meios e precisa de uma boa conectividade entre o olho e o sistema nervoso central. Então, se a gente observa aqui nessa imagem, então nós precisamos que a luz ela passe por esses meios, a córnea, o humor aquoso, o cristalino, o humor vítreo, e chegue na retina para aí ter uma boa qualidade visual, né? Uma boa quantidade visual. Então, a visão ela é feita de qualidade visual e de quantidade. Né? E a gente pode mensurar as duas coisas. Então, se a gente tem saúde ocular desses meios, se a gente tem transparência desses meios e se a gente tem uma boa conectividade, né, entre o olho e o sistema nervoso central, a gente vai ter uma boa qualidade visual. Então, a luz ela passa por esses meios, ela passa pelas camadas da retina e aí vai estimular os fotoreceptores, né, os cones dos bastonetes, que estão na parte mais profunda da retina, e aí vai nos dar essa informação do meio externo. E como é que, com o clínico geral, quando o paciente chega na atenção primária à saúde, como é que a gente pode mensurar essa quantidade e relacionar essa queixa de baixa de visão? Pelo exame bem simples que tem em todo a atenção primária, que é uma tabela de Snellen, né? Que nada mais é que números com tamanhos diferentes que foram projetados para a gente quantificar essa visão. E esse exame,
ele é feito com uma determinada distância. Então, toda tabela, existem tabelas de DTRS, tabelas de Snellen, que elas têm uma padronização. Então, se você vai no canto superior direito, vou aqui abrir para compartilhar a minha imagem, né, porque também fica só falando e vocês não me vendo. Então, essas tabelas, no canto superior direito, elas são dimensionadas à distância que elas precisam estar. Então, tem tabelas de 6 metros, tem tabelas de 4 metros. Então, as que tem comumente na atenção primária, você vai olhar lá, na tabela de Snellen, tem 4 metros. Então, você coloca essa tabela na parede, né? Ela tem que fixar na parede, e aí você vai quantificar essa distância, vai medir e colocar uma cadeira. Nessa imagem aqui, ó, a cadeira não tá, tem uma linha vermelha. Então, provavelmente essa é uma tabela de 4 metros ou 6, essa linha vermelha aqui seria 4 metros, ele está um pouco mais atrás, então está errado aí. Coloquei para mostrar isso. Tem que ser na altura da cabeça. E o exame ele tem que ser monocular, né? Porque senão ele não consegue identificar qual é aquele olho que tem baixa de visão. Então é importante a distância e é importante realizar o exame de acuidade visual monocular. Além disso, a gente está testando essa visão para longe e a gente pode testar também essa visão para perto, porque a queixa do paciente pode ser para perto também, principalmente pessoas de mais idades, elas podem se queixar para perto. E uma forma de a gente quantificar essa visão de perto é através desse teste de Jagger, que é utilizado para também numa distância de 33 centímetros, para a gente identificar se o paciente ele consegue ter uma boa qualidade visual. E nesse caso aqui, você pede o paciente para começar a ler das letras maiores para as letras menores. Então, tendo essa abordagem inicial, o paciente chegou para você com a queixa de acuidade visual, de baixa de visão, então você tem que fazer todo o histórico clínico, né? Saber quando começou, se tem doenças associadas, qual é o olho, né? Se tem associado olho vermelho, se não tem, se tem secreção, se é puramente uma baixa de visão, fazer toda a história clínica desse paciente. E depois disso, partir para esse exame inicial. Nós temos outros exames que podem ser feitos na atenção primária, até uma oftalmoscopia, dependendo da sua prática. E aí, você vai testar para longe e para perto. Depois do seu teste, você vai abordar qual o sistema mais ou menos você acha que pode estar acontecendo nesse paciente, de acordo com a história clínica, né? Se ele tem alguma relação com alguma doença sistêmica, será que é alguma alteração da retina? Será que devido à idade, é alguma relação com alguns dos meios ópticos, como o cristalino, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como o desenvolvimento de uma catarata? Ele levou um trauma, né? Um paciente diabético, enfim. Então, nós vamos falar de alguns sistemas, vamos começar um pouco pela retina. E a gente selecionou duas doenças principais que podem cursar com baixa de visão e que cursam com baixa de visão, de leve a moderada até uma baixa de visão mais acentuada. Então, nós escolhemos a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade. Então, a retina é a parte, se localiza na parte posterior, né, do globo ocular. Ela é a extensão do sistema nervoso central. Ela é formada, ela é de forma côncava, como um guarda-chuva, aí ela está aberta, né? E a região mais nobre da retina é essa aqui que eu estou circulando, que é a mácula. Então, você vê que tem uma grande quantidade de retina mais periférica, e a parte mais nobre é essa região central. Então, é essa região central que nos dá a quantidade de visão. Nós temos qualidade e quantidade, ela é que dá quantidade e também qualidade. E o campo de visão, que pode afetar outras doenças, como o glaucoma, por exemplo, ele é dado também pela essa parte mais externa. Então, nós temos a área mais central da retina, que é chamada de mácula. Essa mácula, a parte mais central, é chamada de fóvea. E aqui nós temos o nervo óptico, aonde entra e sai os vasos que vão nutrir toda essa região retiniana. O que é que acontece nos pacientes que têm retinopatia diabética? Então, nós sabemos que a retinopatia diabética ela vai afetar, dependendo do tempo dessa retinopatia, uma forma leve, moderada e até severa esses pacientes. Então, o paciente que tem o início de diabetes,
provavelmente ele não vai ter alteração no fundo de olho. Então, provavelmente ele não vai ter uma retinopatia diabética. Mas aqueles pacientes de mais de 10 anos de diabetes que não têm controle, eles podem ter uma forma mais avançada de diabetes que leva a baixa de acuidade visual. Aqui nós não vamos abordar a doença em si, né? Nós vamos falar um pouco superficialmente, mas vamos tentar identificar as causas que levam essa doença a baixar a visão. Qualquer coisa, vocês podem ir perguntando aí, certo, pessoal? Então, a retinopatia diabética é uma doença vascular. Existem várias doenças vasculares no olho, né? Tem trombose, retinopatia hipertensiva, retinopatia da prematuridade, pacientes que apresentam falciforme, por exemplo. Então, várias doenças vasculares no olho, eles podem comprometer a acuidade visual. Então, na retinopatia diabética, o que ocorre é uma quebra dessa barreira aqui, ó, esse sistema endotelial, né, formada pelos pericílios e endotélio. Nós temos uma barreira nesse sistema, ou uma quebra levando ao aumento de substâncias para o tecido retiniano, ou uma oclusão desses vasos. E aí, essa região mais central, ela vai ser acometida e, consequentemente, vamos ter uma baixa de acuidade visual. Então, você observa que os vasos, aqui estão as camadas da retina, aqui o epitélio pigmentado da retina. Embaixo do epitélio pigmentado, nós temos outra camada do olho, que é a camada média, né, que é a úvea, que é uma camada vascular. E logo atrás, nós temos a parte que dá suporte ao olho, sustentação, que é a esclera. Então, você observa que esses vasos, eles migram para a região mais interna, vascularizando toda essa região central, interna da retina, e também esses vasos mais profundos da coroide, eles vão nutrir os fotorreceptores. Então, todo esse sistema vascular, ele vai, principalmente na microcirculação, sendo afetado. E aí a gente vai ter algumas complicações. Então, a gente pode observar aqui nessa imagem, né, um olho direito, aqui o nervo óptico, né, uma arcada vascular superior, que aqui é a região temporal, aqui é temporal superior, temporal inferior. Essa região mais central, mais nobre, vocês notam que ela é mais escura um pouquinho, que é a mácula, correspondentemente à fóvea, tem uma concentração maior de pigmento, as células são maiores, o epitélio é mais estruturado, né? Então, aqui é onde a gente vai formar a melhor quantidade e qualidade visual. E você observa aqui o paciente com diabetes, né? Aqui a gente não vai falar sobre dar diagnóstico de diabetes. Você, dependendo da sua habilidade, você pode fazer um fundo de olho e observar algumas alterações. Mas aí essas alterações, elas vão comprometer a acuidade visual. Então aqui nós temos essas amarelas aqui, né, que são os exudatos duros, temos hemorragias, enfim, só para a gente mostrar como é um paciente com uma retina saudável e um paciente com retinopatia diabética. Claro que nem todo paciente, nas fases iniciais, 4, 5 anos, vão desenvolver esse quadro, né? Ele vai precisar de um tempo de glicemia, um tempo de evolução da doença, um estado de hiperglicemia crônico, né? Hemoglobina glicada bem alta, acima de 8, 9, sempre, que vai levar essa alteração. Lembrando também que os pacientes que eles têm um descontrole dessa retinopatia da diabetes clínica, eles podem apresentar um maior fluxo de líquido no cristalino, consequentemente, baixar a visão, sem ter alteração no fundo de olho. Então, o paciente que tem uma glicemia estoura para 300, 350, e aí ele chega para você, estou com a visão borrada, foi rápido minha baixa de visão. E algumas pessoas que têm habilidade fazem o fundo de olho e dizem, não, está tudo normal. Lembrar que essa glicemia muito aguda, ela aumentando muito abruptamente, ele pode também baixar a acuidade visual, porque ele vai alterar o mecanismo, né, de foco fisiológico do cristalino. Na região mais... Aqui é um exame de OCT, e a gente observa a região mais nobre, que é a fóvea, né? Então, nós temos fisiologicamente essa depressão aqui, chamada depressão foveal. Então, se você observar aqui, essa parte mais escura são os fotorreceptores. E nessa região central, mais nobre, de melhor qualidade e quantidade de visão, nós temos uma concentração maior desses fotorreceptores. E você observa que essas camadas elas se afastam para essa região central,
ela incidir praticamente nos fotoreceptores. Então, nessa região foveal, o espaço ele é bem menor. Nós temos falamos em depressão foveal, né? Porque aí é onde temos uma melhor qualidade e quantidade de visão, uma maior quantidade de fotoreceptores. É só observar nessa foto aqui do OCT, que é uma tomografia de coerência óptica. Então, quando a gente tem uma desorganização nessa estrutura aqui, consequentemente, nós vamos ter uma baixa de acuidade visual. Mas você não falou também quando a gente tem uma alteração dos meios do olho? Então, a diabetes ela pode também levar a um comprometimento dessas áreas, né, na qual a luz ela passa. Câmara anterior, cristalino, humor vítreo, no diabetes, principalmente no humor vítreo. E a gente vai ver também quais são esses quadros de baixa de acuidade visual no paciente diabético. Aqui a gente já mostra o principal, né? O paciente diabético descontrolado, a principal causa de baixa de visão é essa quantidade de líquido nessa região macular. Então, se a gente observar, a mácula ela tem essa depressão. Então, quando a gente tem como nós temos um aumento da permeabilidade vascular, então quer dizer o quê? Aquele sistema ele fica bem frágil e aí começa a extravasar líquido dentro do vaso para a retina, então a gente vai ter o edema dessa região aí. Ok? O edema de retina ou o edema de mácula. Então, ela é a principal causa de baixa de visão, né, no paciente diabético. Existem outras causas de baixa de visão no paciente diabético. Então, aqui a gente observa um olho normal, aqui um paciente diabético com exudato duro, hemorragia, aqui a tomografia de coerência óptica, você observa a região central aqui, na parte mais central fóvea, existe essa depressão, e aqui você encontra vários cistos, ó. Isso aqui é tudo líquido. Então, você pode notar que a luz, ao chegar nessa região, ela vai percorrer um caminho maior até chegar nos fotoreceptores. E essa luz passando por esse líquido vai deixar a visão um pouco borrada. É a mesma coisa se você abrir seu olho dentro da piscina, né? A água ali, a luz passando, vai sofrer uma refração, uma difração, então vai baixar a sua quantidade de visão. Então, o paciente diabético ele pode ter uma baixa de visão devido a esse edema de mácula. E esse edema corresponde ao quê? A anos de diabetes mal controlada, levando a um aumento de efluxo, aumento da permeabilidade vascular. Outra causa de baixa de visão nos pacientes diabéticos é quando a gente tem uma isquemia, né? Então, eu falei que existem na fisiopatologia de retinopatia diabética 2 caminhos. Um que leva ao aumento de permeabilidade e o outro que leva à oclusão da microcirculação. Um processo que depois vocês podem estudar. Então, essa oclusão, eles vão fechando os capilares, e aí essa área foveal, macular, ela não tem tantos vasos, ela vai aumentando essa isquemia aqui, porque a vascularização ela é dada mais pela coroide. Então, quando a gente tem uma isquemia na mácula, a gente também tem uma baixa de acuidade visual. Outra causa de baixa de visão, essa é uma forma mais aguda, essa daqui de baixo, do edema de mácula, é uma forma mais crônica, e aqui nessa mancha vermelha, né, então é um sangue, então um vaso anormal se formou, que é uma fase mais avançada, né, da retinopatia diabética, que é a proliferativa. Então, um vaso ele se rompeu, esse não é o vaso, e aí esse meio, que é o vítreo, ele se preencheu de sangue. Então, consequentemente, nós não temos mais transparência dos meios. Não tendo transparência dos meios, nós temos uma baixa, só que é uma forma mais aguda, porque ele sangra, preenche toda a cavidade, então a luz ela não chega na retina. Então, aqui nós temos o edema de mácula, geralmente é uma forma mais avançada, mais longa, de baixa de visão, uma visão mais lenta, aqui é uma baixa de visão mais aguda, né? Aqui é uma forma mais lenta também. E nas fases mais avançadas da retinopatia diabética, isso ele vai chegar antes para você, mas se ele chega tardiamente com a visão muito ruim e com um tempo muito longo de retinopatia diabética, ele pode ter um descolamento de retina. Então, as doenças vasculares, quando não são tratadas, elas podem evoluir numa fase mais crônica, como complicação, como descolamento de retina. Além disso, nós
temos pacientes diabéticos que podem baixar a visão devido à neurite, né? Uma neurite óptica diabética, que é mostrada só aqui. Esse é um exame de angiografia. A gente injeta um contraste na veia periférica e aí a gente observa esse nervo óptico aqui, né? Luminescente, nós temos uma baixa de visão por isso. Então, quando o paciente chega para você diabético, nós primeiro vamos fazer uma história clínica, né? Saber que tipo de diabetes é, se é o tipo 1, se é o tipo 2. Geralmente, pacientes com tipo 1, o diagnóstico é precoce, mas as alterações eles podem aparecer depois de muito tempo, né? 7, 8, 10 anos, que ele vai apresentar alguma relação de alterações no fundo de olho. O paciente tipo 2, não. Como ele não sabe mais ou menos quando tem diagnóstico, quando teve diagnóstico, então ele já pode se apresentar para você com essa queixa de baixa de visão, sendo decorrente da diabetes. Então, o paciente chegou com baixa de visão, a história clínica dele é um paciente diabético, e aí você vai perguntar, quanto tempo é sua diabetes? Como é que está a sua glicemia? Como é que está a hemoglobina glicada? E aí você vai ter essa suspeita que pode ser da retinopatia diabética, né? Saber comorbidades, como é que é sensibilidade periférica, como é a função renal. Então, isso corrobora para o diagnóstico da baixa de visão nesse paciente diabético ser devido às alterações do fundo de olho. Sabendo que o paciente diabético, ele precocemente, ele também tem um pouco mais de catarata, pode ser falado mais um pouco mais à frente, ok? Então, isso era a nossa abordagem inicial no paciente com diabetes. O paciente com diabetes, ele vai levar a baixa de acuidade visual. Essa baixa de acuidade visual é devido principalmente àqueles critérios, 5 critérios que a gente falou mais na frente. E agora nós vamos falar sobre outra causa de baixa de visão relacionada com a retina. Diferentemente de diabetes, que nós podemos ter pacientes jovens com baixa de acuidade visual devido à retinopatia diabética tipo 1, né? Na degeneração macular, que é a DMRI, degeneração macular, aquela região central relacionada com a idade, então, pelo próprio nomenclatura do nome já diz, então são pacientes mais idosos, né? São pacientes que têm uma degeneração na região central da visão. Então, é uma forma progressiva, diferentemente da diabetes, que pode baixar a visão agudamente rápido, a degeneração macular geralmente é progressiva. E aí ele pode também baixar a visão, mas não é totalmente como é na retinopatia diabética. A gente vai ver a diferença. Então, um paciente que tem uma visão normal, geralmente paciente de terceira idade, geralmente não, são pacientes de terceira idade, e a visão ela vai ficando borrada por alguma causa, nós vamos saber por quê, né? Então, começa a ver as linhas tortas aqui, apresentando metamorfopsia. Então, meta, que é do grego, né? Quer dizer, além, mudança. Morfo é forma, né? E opsia é visão. Então, alteração da forma da visão. Então, a imagem começa a ficar meio borrada. O paciente chega, minha visão, eu até estou vendo, mas ela está meio borrada, assim. Eu vejo a porta torta, as linhas tortas. Então ela tem uma metamorfopsia. A metamorfopsia quer dizer que é paquinoma de degeneração macular? Não. Tem outras doenças que causam também alteração da forma. Mas é uma suspeita que você deve incluir no seu rol de diagnóstico diferencial quando você está tratando com um paciente que tem baixa de visão e tem uma certa idade. Nas fases mais avançadas, nós temos essa mancha escura. Então, o paciente, ele até enxerga olhando um pouquinho de lado, assim, mas ele vai, cronicamente, se ele não for tratado, ele vai ter uma cicatriz central na visão. Então, nós vamos ter essa mancha aqui nos olhos. Então, só recapitulando, a luz ela precisa de transparência dos meios, então ela precisa chegar na retina, precisa que a saúde da retina esteja boa, né? A gente viu que na retinopatia diabética ela não está boa, e precisamos ter uma via óptica de qualidade para levar essa informação. Então, na degeneração macular relacionada com a idade, o que ocorre é uma alteração nessa camada aqui, do epitélio retiniano. Logo aqui nós temos epitélio retiniano, nós temos a camada fina chamada de camada de Bruch, nós temos a coroide e a esclera. Então, esse complexo epitélio pigmentar, camada de Bruch e coroide, ela sofre alteração com a idade.
Então, se a gente observa aqui, os fotoreceptores são aqui as camadas retinianas, fotoreceptores dos cones, rods, os bastões, eles têm uma íntima relação com a camada do epitélio pigmentado da retina, aqui é a camada de Bruch, que fica logo abaixo do epitélio pigmentado da retina. Então, no metabolismo, né, no processo visual, quando a luz ela atinge os fotoreceptores, ela transforma aquela energia, né, de luz térmica numa energia elétrica, não é isso? E essa reação, transformando cis para trans, aquela reação fotoquímica, ela ocorre nessa região aqui dos fotoreceptores. E aí, isso é catalisado a partir de algumas enzimas e de pigmento, né? Esses pigmentos, eles ficam acoplados aqui nessas regiões. E à medida que essas reações químicas vão ocorrendo, ocorre o desgaste dessa parte e a produção de produtos do metabolismo, isso é normal. E esses produtos do metabolismo dos fotoreceptores, eles são, vamos dizer, degradados por essa camada aqui, o epitélio pigmentado da retina. O que é que ele faz? Ele pega essa região mais externa do fotoreceptor, ele vai como se fosse deglutindo isso, porque são produzidos novos pigmentos, e aí ele vai jogando para aquela outra camada, que é a coroide. E a coroide ela vai eliminando esses produtos desse metabolismo. Só que com a idade ocorre uma alteração, e é uma doença genética, né? Com a idade, esse sistema vai se perdendo, vai perdendo sua qualidade, né, de eliminação dessas substâncias. Então, a gente observa aqui os fotoreceptores, o epitélio da retina, essa fina camada que é a membrana de Bruch, e uma camada logo abaixo vascular, só que são vasos pequenos, o capilar, né, da coroide, que ele nutre todo esse sistema aqui acima dele. Essa nutrição dos fotoreceptores é feita por essa camada. Aqueles vasos mais superficiais da retina, eles não conseguem nutrir com qualidade os fotoreceptores. Então, a nutrição dessa camada mais profunda, que a gente chama camada externa da retina, ela é dada pela coroide. E aí, com a idade, é só observar aqui, começa a acumular essas substâncias. Ó. Essa substância começa a acumular embaixo do epitélio pigmentado e a camada de Bruch, né, chamada de drusas. Esse acúmulo no fundo de olho é como se fossem umas manchinhas amareladas pequenas. E aí vai desorganizando todo esse sistema, destruindo todo esse epitélio, e numa fase final, esses vasos que estão aqui embaixo, na coroide, eles encontram um meio, através da quebra dessa membrana de Bruch, de subir nesse sistema e desorganizar toda a parte retiniana. Então, a gente observa aqui esses pontinhos amarelos no fundo de olho, pode ser visto como oftalmoscópio, são as drusas, né? Existem drusas, aí não tem interesse para vocês, secas e úmidas, enfim, mostrando uma evolução da doença. Aqui você nota um aumento dessas drusas, e aí essas drusas elas podem ocorrer aquilo que eu falei, romper aquele sistema, e o vaso que está embaixo do epitélio pigmentado, ele sobe na retina e sangra. Então, nós temos uma hemorragia subretiniana. Então, vocês podem notar que aquele sistema que é a mácula, o nervo óptico, ele desorganizado ou com líquido ou com sangue, vai levar a baixa de acuidade visual. Só que aqui é mais complexo. Por quê? Porque ali está uma íntima relação com os fotoreceptores. E esse sangue e esse líquido é danoso para o sistema. Então, existem formas de tratar esses pacientes, que não é o nosso foco aqui, mas algumas vezes nós começamos a ter fibrose dessa região. E aí a gente vai ter uma perda prolongada e persistente da região central da visão. Então, os pacientes que chegam com vocês na atenção primária com a suspeita de baixa de acuidade visual, abrupta, e dependendo da idade, pode ser uma degeneração macular. Mas ele pode chegar para você, ó, minha visão começou a ficar meio torta, as coisas ficaram tortas e borradas. Então, você faz esse teste simples, que é a tela de Amsler, na qual você entrega ao paciente, né, uma folha, você pode até fazer com uma folha de A4, fazer todos esses quadrinhos e pedir para ele fixar essa imagem central. Lembrando que ele tem que fazer de forma monocular. Né? Se for binocular, ele não adianta. E aí ele vai dizer para você,
Não, está tudo bem, as linhas estão retilíneas, horizontais e verticais. Não, não, eu estou vendo um negócio meio torto aqui. Né? Então, numa fase inicial, essas drusas com líquido subretiniano vai levar essa tortuosidade dessas linhas, e aí você pode suspeitar que o paciente tem uma degeneração macular. Outras doenças podem dar também metamorfopsia, né? Então, existe um campo maior, mas aqui a gente está abordando uma das principais causas de baixa de visão e de metamorfopsia em pacientes da terceira idade. Na fase mais evoluída, eles começam a ter escotomas centrais, né? Devido àquela hemorragia, cicatrização. E aí nós temos um quadro que essas drusas, elas podem, vamos dizer, necrosar o epitélio pigmentado, né? Ela destrói o epitélio pigmentado, elas destroem os fotoreceptores, e aqui nós temos uma atrofia central da retina, e aqui não tem mais fotoreceptores, então a visão aí é bem baixa, bem prejudicada, sempre com a cicatriz central. Então nós abordamos aqui, rapidamente, para a gente abrir para a discussão depois, duas causas de baixa de visão, lembrando que essa visão ela depende da qualidade, né, de alguns sistemas, e na retina ela depende da sua anatomia. Então, duas doenças que podem interferir com sua anatomia, a retinopatia diabética e a degeneração macular. Então, o paciente pode chegar com a queixa de baixa de acuidade visual, e aí você tem que fazer todo o direcionamento diagnóstico para entender se pode ser devido à retinopatia diabética, se é devido a edema na região central, se é um paciente diabético que está mais... Larissa aqui. Tá dizendo, fale mais baixo. Ela está em outra reunião. Atrapalhando ela. Tá. E tá me perdendo. A bicha é braba, viu? E aí, se for um paciente de certa idade, um paciente, ele tem as características, né? São mais brancas, né? Pele mais branca, são pacientes assim, por exemplo, Caicó, aquele pessoal ali que tem muita alteração genética, né? Então, eles têm mais frequentemente essa degeneração macular relacionada à idade. Ok, pessoal? Então, a gente vai deixar todas as perguntas para o final e vamos passar a bola para um dos meninos aí que quiserem começar. Então, foi 30 minutos. Você que manda, chefe. Quer que eu comece? Vamos começar por a parte de refração, né? Que eu acho que a minha parte é mais inicial no raciocínio, né, do entendimento da visão. Então, acho que a gente pode começar pelo meu e depois passa para o de Renan. Vou compartilhar aqui minha tela, peraí. Tá aparecendo aí para vocês, né? Sim. Tá. Então, meu nome é Anderson, né? Como Alexandre já falou. E antes de eu ser oftalmologista, eu trabalhei na atenção básica durante 1 ano e meio. Trabalhei 1 ano em Felipe Camarão, ali na unidade base Felipe Camarão. E eu lembro o quanto eu não sabia nada de oftalmo como médico generalista. A gente realmente não tem uma formação voltada para oftalmologia. E a demanda da atenção básica é uma demanda que a gente tem que tentar resolver quase que 90% das patologias na atenção básica. Sendo que na oftalmologia a gente não consegue resolver quase nada na atenção básica, né? Quase tudo a gente tem que encaminhar pela falta de equipamento e pela falta até de treinamento para isso. Então, pelo menos hoje, na aula de hoje, eu tentei voltar bem o foco da aula para o médico da atenção básica, realmente, e o que ele fazer em cada situação, né? Antes da gente começar a falar um pouquinho dos distúrbios de refração e ametropias, né, que são a mesma coisa, eu trouxe aqui um resumozinho do sistema visual, mais simplificado do que o Alexandre trouxe. E lembrando que o raio de luz, quando ele vem de longe, se a gente pensar que ele é um plano, ele vai ter 2 eixos, né? Então, se a gente pensar, primeiro tem um eixo vertical e um eixo horizontal. O normal é que esses 2 eixos foquem lá na fóvea, formando uma imagem perfeita para esse paciente, se todos os meios estiverem claros, estiverem transparentes, né? Se houver deficiência em qualquer parte desse sistema óptico, esse paciente vai começar a ter problemas visuais e a gente vai falar um pouquinho de cada um a partir de agora.
Outra coisa que a gente tem para funcionar corretamente o sistema óptico é que quando um ponto está distante, digamos no infinito, ele foca na retina se todos os meios estiverem corretos, em termos de refração, né? Porém, se a gente aproxima esse ponto, o normal seria esse foco ser estendido para trás também. Mas por causa do cristalino, que consegue ou se entumescer, contrair, aí o termo usado varia, ele consegue aumentar o seu diâmetro e focar na retina quando você aproxima esse objeto. Isso a gente chama de acomodação. Então, no sistema óptico perfeito, ocular, a gente teria a córnea, o cristalino, e esse cristalino consegue fazer uma acomodação para os objetos longe e perto, focando sempre na retina. Para começar o acompanhamento oftalmológico, a gente vai ver desde a infância, né? E aí, quando a gente está falando de criança, esse primeiro teste do olhinho deveria ser feito na maternidade. Aqui em Natal, até que a gente consegue. Quando eu pego os pacientes de SUS, né, na MEGEC, na de Parnamirim, ou lá na Lei de Moraes, todos esses pacientes saem da maternidade, ou quase todos, já saem com o teste do olhinho. E se você parar para ver, na caderneta da criança, existe um espaço que mostra onde você lá preencher o teste do olhinho, né? A Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria recomenda ainda que de 6 em 6 meses esse teste do olhinho seja refeito até os 2 primeiros anos de vida. E a gente sabe que a gente não consegue dar esse acompanhamento, às vezes nem mesmo no particular, quanto mais na UBS. Então, o ideal é que pelo menos o método da atenção básica seja capacitado para fazer pelo menos o reflexo do olho vermelho, né? O teste do olhinho, por definição, é o reflexo do olho vermelho. A gente, como oftalmologista, acaba sempre fazendo um mapeamento de retina e exame de fundo de olho. E depois dos 2 anos de vida, esse paciente tem que ser acompanhado anualmente. Quando a gente fala de segmento oftalmológico do adulto, esse adulto sem patologias, o adulto saudável, deveria ir para o oftalmologista todos os anos, mas a gente sabe que tem uma demanda que não consegue dar conta dessa população no sistema público de saúde. Ou ele pode ter uma variação de segmento de acordo com cada patologia. Quando a gente fala do teste do olhinho ainda, né, o que a gente procura de normal no teste do olhinho seria o reflexo do olho vermelho, ou seja, esse olhinho aqui que está, o olho esquerdo que está do lado direito da tela. Quando a gente não tem um reflexo vermelho, né, a gente chama de leucocoria, que é o olho branco. E aí tem alguma coisa alterada. Alguns dos meios estão alterados para que esse reflexo não volte vermelho para a sua visão. Então pode ser uma catarata, pode ser uma alteração de retina, pode ser uma opacidade até de córnea, pode ser um retinoblastoma no casos mais raros, né? Repetir de 6 em 6 meses, por quê? Primeiro porque pode passar despercebido alguma alteração inicial, ou ela pode depois aparecer nos primeiros 2 anos, as mais graves, como o retinoblastoma, por exemplo, que pode ser menorzinho no início, e depois você não viu porque estava muito pequeno, depois apareceu. O pessoal pode ficar à vontade para me interromper, tá? E pensando no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, quando você está estudando lá para o medicurso, né, você tem empilha 4 cubos, empilha 3 cubos, pega não sei o que com a mão. No desenvolvimento oftalmológico, a gente tem uma sequência lógica também do que a criança deve fazer em cada faixa etária, né? Então, desde o nascimento, esse paciente ele já deve reagir a flash luminoso, desde que nasceu. É a primeira reação, é a reação de defesa, né? E aí vai evoluindo. Isso aqui tem uma tabelinha semelhante no caderno da criança, né, daquele segmento do desenvolvimento neuropsicomotor. E aí isso vai aumentando com a idade, ele vira-se para a luz, pelo menos a partir de 6 semanas, né? Ele fixa e segue uma face de perto, o rosto dos pais, ele já consegue ver de perto, basicamente com 6 semanas. Observa um adulto a cerca de meio metro, com 6 semanas também, fixa objetos ou bolas, e depois ele vai aumentando esse distanciamento até os 3 meses, para mais ou menos 1,5 metro. Com 4 meses, ele já pisca os olhos diante de um perigo que não seja mesmo luminoso, e depois, com 5 meses, ele já consegue fixar e ficar atento para alcançar objetos. A Alexandre já falou um pouquinho da tabela de Snellen, mas eu acho que ela é realmente uma grande aliada nessa triagem oftalmológica de quem a gente deve priorizar, já que a gente não vai conseguir mandar todo mundo ao oftalmologista todos os anos, e de quem é que a gente deve priorizar para esse encaminhamento ao oftalmologista. Na tabela de Snellen, a maioria é feita para 6 metros, a original, mas elas podem vir, como o Alexandre falou, com a distância correta. A gente sabe que não tem sala de 6 metros numa atenção básica, a gente não tem uma sala desse tamanho. Então, essa aqui é da caderneta da atenção primária 2013.
E eles consideram a visão normal a partir de 0,8. 0,8 seria aqui o 8 bem grande na tabela de Snellen, né? Então, esses pacientes que estão vendo com óculos atual ou sem óculos até o 0,8, esses pacientes conseguem ter uma vida normal. Então, teoricamente, esse paciente poderia retardar por termo de refração ou de acuidade visual um pouco mais a sua visita ao oftalmologista. Já os pacientes que tiverem menor que 0,8 já começam a ter implicância nas suas atividades do dia a dia. E aí devem ser encaminhados ao oftalmologista mais na frente do que os outros, né? Vou começar a falar um pouquinho das ametropias. Deixa eu só interromper um pouquinho o meu compartilhamento aqui. Até aqui tudo bem, né, pessoal? Então, eu vou começar a falar um pouquinho das ametropias. Eu só voltei para que eu fico agoniado olhando só a tela sem me ver. Eu não estou conseguindo ver pelo Google. Então, vamos continuar. As ametropias, né, ou erros refrativos, são defeitos de visão decorrentes de focalização e isso vai gerar uma chegada inadequada da luz da retina. Aqui não está aparecendo, não. Não, então peraí. Eu tenho que compartilhar de novo. E agora foi de novo. Foi, né? Agora já tá, Alexandre? Tá. Ele não tá Ok. vendo, não, gente. Ah. Eu não tô vendo vocês, por isso que eu entrei pelo link, não tô pelo aplicativo, não. Os tipos mais comuns de ametropia são aqueles corrigidos com óculos, né? Então, miopia, hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Então, repetindo mais uma vez, o olho normal, todo o sistema óptico vai focar na retina. Quando a gente fala de miopia e hipermetropia, a gente vai agora destrinchar cada um desses aqui. Na miopia, o paciente teria uma boa visão de perto, exceto nas miopias muito elevadas, e uma visão ruim de longe, né? Então, observe que no olho míope, o foco dos raios, ele vai se formar, a imagem vai se formar antes da retina, ou seja, o míope, ou por alguma alteração do sistema óptico anterior, ou por um olho muito grande, na maioria das vezes, a imagem vai se formar antes da retina. E aí a gente vai ter que colocar uma lente divergente, jogando essa imagem para focalizar na retina, dando uma boa visão. Então, normalmente no míope, os objetos mais próximos são visualizados como definição, e os objetos distantes ficam embaçados sem nitidez, né? O globo ocular é geralmente mais longo do que o normal, e as imagens são focadas na frente da retina, ou seja, elas são formadas antes de chegarem no foco que a gente queria. Já na hipermetropia, seria o inverso do que acontece na retina, quando os objetos próximos são visualizados sem nitidez e embaçado, o globo ocular é mais curto normalmente, ou a córnea é muito plana, ou seja, existe alguma coisa que está fazendo essa imagem se formar depois da retina. E as imagens são focadas atrás da retina, ou seja, as imagens são formadas depois de passarem pelo foco, gerando também uma visão embaçada, só que dessa vez, na maioria das vezes, de perto. Lembrando que essas alterações que a gente fala longe de perto são para as alterações iniciais. As hipermetropias muito grandes ou as miopias muito altas também podem causar tanto para longe como para perto. Quando a gente fala de astigmatismo, aí a gente vai ter que destrinchar esse plano óptico, lembrando que são dois eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal. Quando a gente fala do astigmatismo, a gente tem um eixo focando em um ponto e um outro eixo focando no outro ponto. De modo que você vai ter dois pontos, duas imagens formadas na retina em dois pontos diferentes, causando uma imagem distorcida e, em alguns casos, até uma imagem dupla. O paciente astigmata, ele vai ter uma visão embaçada dependendo do tamanho desse astigmatismo, tanto para longe como para perto, mas prioritariamente para longe. E vai ter também distorção em pontos luminosos, principalmente à noite, dificuldade para dirigir à noite. Essas vão ser as principais queixas dos pacientes com astigmatismo. Então, os pontos de refração são aqueles primeiros. Porém, aos 40 anos de idade, a gente vai começar a perder um pouquinho aquele sistema de acomodação que eu falei. E o que era o sistema de acomodação? É quando um ponto distante, se você aproxima, ele continua focando na retina devido ao maior poder do cristalino. Então, o cristalino aumenta o seu poder de lente convergente e continua focando na retina, mesmo nos pontos mais próximos. Quando você chega perto dos 40 anos, começa a chegar o processo de presbiopia. E a presbiopia é um processo natural.
cujo resultado é a perda gradual da capacidade de acomodação do cristalino. Então, os pacientes com 40 anos, eles começam a afastar um pouquinho a mão para a leitura, começam a alongar o braço, e isso vai ser cada vez comum agora, porque hoje em dia todo mundo está fixo num celular. Então, os pacientes começam a dizer, doutor, e é engraçado isso, que 40 anos e um dia o paciente está lá na consulta dizendo, não estou enxergando para perto. Poucos pacientes que são um pouquinho mais míopes aguentam um pouquinho mais, 42, 43. Então, esses pacientes que completam 40 anos precisam também de uma avaliação oftalmológica para saber se vão conseguir continuar a sua rotina com as atividades de leitura de perto, né, já que o cristalino parou de funcionar completamente ou com perfeição. Então, a visão do paciente presbítero é essa, ele consegue até enxergar bem de longe, ou se o óculos dele for um óculos de miopia para longe, ou de hipermetropia corrigido para longe, ele vai ter uma boa visão de longe, mas a visão de perto ele não vai conseguir. Então, a gente vai ter que passar a utilizar, na maioria das vezes, um óculos multifocal, com um foco para longe e um outro para perto, fazendo a função do cristalino que perdeu essa sua função perfeita. É mais ou menos a função do iPhone invertido. Vai tirar uma foto, né? O fundo fica todo borrado. Sim. Fica bonito, a gente aqui é o contrário. Então, esses são os principais distúrbios refracionais que aparecem na atenção básica e que sugerem que a gente precisa encaminhar esse paciente para uma atenção especializada. E eu falo um pouquinho de ambliopia agora, né? Quando a gente fala de ambliopia, o foco aqui é na criança. Por quê? Porque é onde a gente vai conseguir corrigir essa alteração. Quando a gente nasce, o nosso cérebro não está completamente desenvolvido. Apesar do olho estar formado, digamos assim, as vias ópticas não estão totalmente desenvolvidas. Então, o desenvolvimento das vias neuronais e corticais acontecem com a estimulação visual desde o nascimento, e principalmente nos 3 primeiros anos. Alguns livros chegam até a dizer que são os 1000 primeiros dias, né? Porém, ele continua desenvolvendo e consegue ser estimulado e vai variar de cada literatura. Mais ou menos até 7 anos, é o que fala a maioria das literaturas, algumas 8, e algumas até mais internacionais consideram até 9 ou 12 anos. Mas, enfim, o que a gente precisa saber? Que o principal estímulo para o desenvolvimento das vias corticais é na primeira infância, ou seja, até os 3 anos de idade, mas que pode ser estimulado depois ainda. Se o paciente nasceu e não foi estimulado, o olho vai funcionar perfeitamente, porém a imagem formada na retina não vai ser compreendida pela via cortical, não vai ser compreendida pelo cérebro. É como se ele enxergasse, mas não entendesse aquela visão, né? É uma visão não funcional desse olho. E o cérebro, lembrando que a gente tem 2 olhos, o cérebro sempre vai priorizar o caminho mais fácil para o desenvolvimento. Isso é um sistema de defesa de ter pelo menos uma das vias boas. E as principais causas de ambliopia são as ametropias, como a gente já falou, principalmente se tiver anisometropia, ou seja, uma grande diferença de grau de um olho para o outro. Então, são principalmente as ametropias, os estrabismos, porque um olho vai estar em um eixo de visão e o outro olho vai estar olhando para outro foco, para outro lugar. Então, normalmente, o olho torto, o olho estrábico, é o olho que vai ser punido pelo cérebro, é o olho que não vai ter seu desenvolvimento neuronal normal, ou também pode ser por opacidade de meios. Então, se essa criança nasceu com uma catarata, se essa criança nasceu com uma opacidade corneana, isso tem que ser corrigido o mais breve possível para que a luz consiga chegar perfeitamente na retina e aí consiga-se ter essa estimulação visual normal para o desenvolvimento cerebral, né? A criança pode apresentar nenhum sintoma. Então é importante, as crianças são o principal foco da atenção básica da oftalmologia. Então a gente precisa do acompanhamento das crianças. E as crianças normalmente não são encaminhadas para o oftalmologista, a não ser que tenha uma queixa grave. Não é comum na atenção básica as mães levarem. A gente está cansado de pegar paciente com 7, 8 anos de idade na sua primeira consulta oftalmológica. Por quê? Porque a professora não reclamou, porque a mãe não reclamou, porque a criança não mostrou nenhum estigma claro de deficiência de visão, né? Mas ela pode dar alguns sintomas clássicos, e aí isso aí que o médico da atenção básica tem que ficar atento, tanto com para a queixa da mãe, como para a criança. Apertar os olhos, né, para tentar enxergar melhor, cobrir um olho ou ter o outro olho que não aponta na mesma direção, que seria o estrabismo. E aí essas crianças têm que ser encaminhadas para uma atenção especializada com o oftalmologista. O tratamento da ambliopia, essa imagem mostra muito bem, tá? Tem que ser um acompanhamento feito de perto, essa criança vai voltar para o oftalmologista mensal, ou a cada 6 semanas, a cada 7 semanas, enfim. Quanto mais maior esse grau, essa criança vai ser acompanhada mais de perto, e aí a gente vai ocluir o olho bom,
e deixar o olho ruim aberto para ser estimulado. Observem que o tampão da criança na ambliopia, ele é colocado na pele. Não adianta colocar na lente do óculos. E aí entra todo o processo, né, do envolvimento do médico da atenção primária e da relação mais íntima que o médico da atenção primária tem, tanto com a mãe, como, né, que ele é da saúde da família, tanto com a mãe como com a criança, para seguir se essa criança do tratamento de ambliopia está sendo feito corretamente ou não. Essa criança está aqui sorrindo, mas isso aqui não é o normal. Normalmente as crianças não deixam colocar o tampão, arrancam o adesivo do olho, e é uma fase que, se a gente não atuar nessa infância, não vai adiantar mais a gente tentar estimular esse olho lá para os 9, 10 anos de idade. E essa criança vai perder a função de um dos olhos, vai perder visão tridimensional, vai perder a função de binocularidade, né? Da parte que me foi colocado aqui, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Talvez eu tenha até a parte um pouco mais curta do que a da Alexandre, mas eu fico disponível para dúvidas e para qualquer esclarecimento que a turma tenha para fazer aí. Muda, Alexandre. Tá mudo. Alexandre, você Alexandre tá está mudo. mudo. Pronto. Pronto. Anderson, e às vezes, na atenção primária, o paciente nota que a criança ela chega com a cabecinha torta, e essa cabecinha torta ela pode estar compensando o estrabismo, não é isso, Anderson? Pode. Posição de cabeça ou de pescoço, né? Essas crianças podem apresentar como vícios de posição para tentar compensar um estrabismo ou até um vício de visão de campo ou alguma outra alteração. Aí, as perguntas vão começando a chegar agora, deixa eu já tentar responder. O paciente fica o dia todo com o tampão? Nem sempre. Isso aí vai ser determinado. Dependendo da idade, a gente segue uma regra que não é obrigatória, mas que vai depender da idade, o tempo de horas e o tempo de retorno. Então, por exemplo, em média, uma criança com 4 anos, eu costumo ocluir por 4 horas e voltar em 4 semanas. Você joga o número da idade para todas as linhas de tratamento e você vai reavaliando a cada 4 semanas. E por que não ficar o dia inteiro com tampão, então? Porque ela só tem esse outro olho que é bom. Então, o outro olho bom também não pode perder o estímulo, ele está em formação ainda, né? Sem falar que ela não vai conseguir, às vezes, realizar atividades todas diárias se o olho fica tampado o dia inteiro, né? Enquanto os dias se revezam, isso varia, a Júlia está perguntando aqui. Normalmente é pela idade. Quanto menor a idade, a gente pode ocluir por um tempo menor, né? E a gente também acompanha mais de perto essa criança para ver se já está ganhando linha de visão quando ela retorna no consultório. Cada vez que ela volta no consultório, a gente tenta ver se ela enxerga uma linhazinha a mais, seja na tabela de Snellen ou dos optotipos, né, de criança. Dúvidas? Vamos lá, Renan. Aí no final, Beleza. o restante das dúvidas. Primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado, Alexandre, pelo convite. É um prazer poder contribuir um pouco com a nossa experiência para vocês que estão saindo do curso, né, de medicina. Como o Anderson falou no começo, a gente sai do curso de medicina muito cru na parte de oftalmologia e acaba que ter algum direcionamento é muito bom para você poder sair com mais segurança, né? Eu vou começar a compartilhar aqui minha tela. Foi muito boa as 2 aulas, parabéns para vocês aí que começaram. Vocês foram colocando coisas, eu fui meio que omitindo algumas coisas que já foram faladas, então é bom que vai ser mais rápida aqui a minha apresentação. Então, começando aqui algumas alterações da acuidade visual na atenção primária, a gente tem que ver, e foi delimitado catarata e glaucoma, tá? Então, na criança, catarata, basicamente, a gente tem que lembrar sempre do teste de reflexo vermelho. Já foi falado por Anderson muito bem, mas o mais importante para você prevenir a catarata é principalmente fazer um pré-natal bem feito, tá certo? Para você identificar potenciais fatores de risco na mãe, infecções maternas, a presença das sorologias que são solicitadas no começo da gestação. Então, orientar se aquela gestante ela apresenta uma suscetibilidade à toxoplasmose, por exemplo, para ela fazer a prevenção durante a gravidez.
Então, essa parte da gestação, ela é fundamental para você triar fatores de risco, triar possíveis gestantes que estão em risco de desenvolver bebês com problemas congênitos, entre eles a catarata. Então, a vacinação, as sorologias, tudo isso é fundamental você pensar em prevenir a criança de ter catarata pensando na mãe, no cuidado com a mãe, o cuidado com a gestação materna, tá? Então, do ponto de vista de cuidados realmente na atenção básica, é basicamente fazer o reflexo vermelho, porque se identificado uma catarata, o clínico geral pouco vai ter a fazer nesse momento, a não ser realmente encaminhar o paciente para avaliação oftalmológica. Agora, você pode dizer também para a mãe, tentar acalmar essa mãe de que um reflexo vermelho alterado não significa tumor, né? Então, se você viu o reflexo alterado, a mãe pode digitar no Google, a primeira coisa que ela vai ver é retinoblastoma, tá? Ou então catarata. E assim, nem sempre são essas patologias mais graves que causam o teste de reflexo vermelho alterado. Então, você tem algumas alterações benignas, tanto alterações até do próprio desenvolvimento fetal ou do desenvolvimento embrionário do olho, que não foi concluído, que muitas vezes podem ser até assintomáticas do ponto de vista visual e não necessariamente eminentemente cirúrgico. Então, é importante que você detecte a presença da opacidade de meios e encaminhe o paciente para fazer a avaliação complementar. Na atenção básica, é realmente difícil você fazer o tratamento da catarata, né? Mas é importante que você faça a prevenção. Então, essa prevenção ela é importantíssima para a gente reduzir o potencial transmissor das infecções e também garantir que a criança vai ter o tratamento mais precoce possível. Porque se você percebe uma criança assim que ela nasce, com catarata, normalmente o olho tem um bom potencial. Mas à medida que esse olho é privado da luz, como o Anderson já falou, ele pode desenvolver até esse chamado nistagmo, que é um batimento do olho, que pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser oblíquo, em torção. Esse nistagmo, o que ele indica? Que essa privação, ela ocorreu, privação de luz, ocorreu muito precocemente, na fase de desenvolvimento do olho, e que esse olho que tem nistagmo, provavelmente ele tem um prognóstico visual pior. Então, se você vê uma criancinha que chegou com 4, 6 semanas, 8 semanas de vida, de 1 a 2 meses de vida, já apresenta nistagmo, então você não vai dizer que você não vai desistir dessa criança, não vai, essa criança desiste, não vai chegar, não. Não é isso. Mas você já pode prever que ela pode ter um prognóstico visual um pouco pior, tá? Então, aqui tem causas de catarata na infância, tem milhares de causas, né? Não somente essas aqui, são só as tabelas que tinham no livro do CBO, mas principalmente a gente tem que lembrar aqui das infecções intrauterinas, dos distúrbios gestacionais e das cromossomopatias, que são também causas importantes de catarata na infância. Assim como as anomalias oculares, que são defeitos de formação da anatomia do olho. As outras causas são causas muito raras. Então, quando você identifica um paciente com catarata congênita, geralmente você não consegue identificar a causa da catarata. Tá? Você até pode pesquisar, às vezes acontece, ou não acontece se você encontrar, mas a grande maioria dos casos você não consegue justificar a presença da catarata congênita. Muito embora seja uma patologia que ela é eminentemente agressiva para o desenvolvimento visual, mas é uma patologia rara, né? Então é muito raro você encontrar catarata congênita, graças a Deus, porque realmente é muito difícil de você ter uma visão boa, você consegue ter uma visão aproveitável, mas uma visão ótima 100% é difícil de você conseguir, mesmo com tratamento cirúrgico. Então, o tratamento da catarata, basicamente, para o clínico não tem muito o que fazer, né? Vai ter que sempre encaminhar para o oftalmologista. Ele pode ser clínico se a catarata for uma catarata muito leve, se for uma catarata que está na região mais delimitada da visão, ou cirúrgico se for uma catarata mais importante. Com relação à catarata do adulto e dos idosos, a gente tem um quadro um pouco mais tranquilo, tá? A catarata é a principal causa de baixa de visão reversível no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. O paciente realmente se queixa de embaçamento visual progressivo. Ele acha que a visão está ruim, e mesmo colocando o óculos dele não fica bom. E às vezes ele troca até de óculos e vê, troquei de óculos, comprei um óculos novo e não estou enxergando. Dentre todas aquelas causas, a gente tem que pensar na catarata. Geralmente a catarata é muito lenta. Então, quando a gente faz o exame,
Essa foto aqui do meio, vocês podem ver um olho com a opacidade total do cristalino. Esse é o quadro de catarata total, que você batendo o olho você consegue identificar. Você vê a íris, que tem a cor característica, e você vê um branco no meio do olho. Geralmente isso trata-se de catarata total, tá certo? Na lâmpada de fenda você tem um exame mais detalhado para você ver quais são as camadas da catarata, em que nível está essa catarata, e a gente tem como fazer a avaliação e até o prognóstico de recuperação visual, combatendo o que tem de catarata no exame que você faz com as alterações oculares. Então, se o paciente tem uma catarata muito importante e a visão é muito baixa, você tem como justificar aquela baixa de visão. Se o paciente tem uma catarata muito inicial e uma baixa de visão importante, então talvez aquela baixa de visão não seja da catarata, talvez seja do fundo do olho, talvez seja da córnea. Então, leva você também a pensar, a graduar essa questão da gravidade da catarata e se ela justifica a baixa de visão ou não. Para o clínico é um pouco difícil, porque você não vai ter lâmpada de fenda, tá? Mas se você vê esse reflexo branco nos dois olhos, a pessoa não enxerga, você já pode inferir que se trata de uma catarata e que você pode encaminhar esse paciente para fazer uma consulta oftalmológica com mais urgência. Os fatores de risco são principalmente o tabagismo, a presença de luz ultravioleta e o estresse oxidativo. Dentre eles, a gente pode colocar o diabetes, né, como fator de risco, principalmente para um tipo de catarata específico que chama catarata subcapsular posterior, assim como presença de traumas também, pacientes que têm traumas oculares, mesmo que sejam traumas contusos, que não sejam traumas penetrantes, que perfuram o globo ocular, eles podem ter predisposição a desenvolvimento de catarata. Então, após a cirurgia, que o paciente vai para o oftalmologista, quando ele volta da cirurgia, é importante que a gente oriente o acompanhamento anual. É muito comum o paciente faz catarata, faz uma cirurgia e passa ali anos depois para poder fazer uma consulta oftalmológica de novo. Por quê? Porque na catarata a gente faz uma redução do grau do olho. Então, às vezes o paciente está vendo praticamente perfeito para longe para o que ele precisa, né? Usa um óculos eventualmente para perto e para ele isso está muito bom. Está enxergando tudo e deixa para lá, né? Não precisa mais fazer consulta. A gente sabe que não é assim. Depois que você faz a cirurgia, muito embora você possa estar enxergando bem, é importante que você volte para o oftalmologista regularmente, pelo menos a cada um ano, para fazer as revisões. Existem algumas opacidades que podem acontecer na lente, e essa lente ela pode ficar suja, entre aspas, né, que chama-se opacidade de cápsula posterior, que isso também pode baixar a visão depois da catarata, e você precisar fazer um tratamento a laser, chamado capsulotomia, para você clarear a visão novamente. Então é importante fazer tanto a cirurgia no tempo correto, quanto fazer o acompanhamento no pós-operatório. E é importante que seja pesquisada a forma de catarata também, porque é muito comum, depois dos 40, 50 anos, a prevalência de catarata aumentar, tá certo? Então, a gente recomenda que todo paciente após os 40 anos fazer consulta anualmente, né? Mais importante ainda do que antes dos 40 anos, para a gente identificar o surgimento dessas possíveis patologias. Então, assim, de catarata é basicamente isso. Conversando um pouco de glaucoma com vocês, glaucoma é uma doença um pouco mais difícil de entender, até para os leigos, que quando vocês vão explicar glaucoma para uma pessoa leiga, você diz, glaucoma é uma coisa que você perde o campo de visão. A pessoa não entende muito bem isso. Então, nessas fotos que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês podem ter uma noção do que é perder campo de visão. Tá? Então, esses escotomas, essas faixas escuras ao redor da sua visão, né, que estão na parte periférica da visão, elas são tão importantes quanto a parte central. Tá? Então, se vocês pegarem um canudo, uma folha de papel, fizer um canudinho e colocar em frente a um olho, é como uma paciente que tem glaucoma avançado enxerga. Então, ele tem o que a gente chama de campo tubular. Ele só enxerga por um tubo. Tá? Então, isso faz com que a mobilidade do paciente, a autonomia do paciente, a segurança de deambular sejam muito prejudicadas em decorrência do glaucoma. Então, como você perde campo de visão, e esse campo que a gente perde normalmente é superior no início, muitas pessoas passam despercebido. Então, o glaucoma acaba sendo a principal causa de cegueira irreversível do mundo, tá? Porque é uma doença que você não percebe no começo, você não identifica os primeiros sintomas, e quando você vai dar o diagnóstico, geralmente é um paciente que já tem com glaucoma avançado.
ele já está perdendo já o centro da visão. Inclusive, tem pacientes dramáticos que eles enxergam 100%, que a gente fala de 20/20, né? Eles têm uma qualidade visual de 100%, identificada pelos optotipos, mas eles têm um campo tubular, eles não enxergam nada na periferia. Isso é comum de acontecer, tá? Então, o mais importante no glaucoma é você fazer a pesquisa dos pacientes assintomáticos, tá? Que você nem pode esperar o paciente ter queixa para poder encaminhar, nem pode esperar a pressão do olho subir, porque hoje já se sabe que o glaucoma é uma neuropatia óptica e não só uma doença relacionada ao aumento da pressão ocular. Então, você tem vários fatores de risco, dentre eles fatores demográficos, fatores sistêmicos, fatores do olho propriamente dito, tá? E nos fatores demográficos vocês vão perceber, geralmente, a idade, a história familiar e a etnia do paciente, tá? Essa questão da etnia aqui no Brasil é um pouco complicada, que a gente não tem etnias bem definidas, a gente tem uma miscigenação muito grande da população. Então, a etnia, paciente idoso, normalmente negro ou com história familiar positivo, são os pacientes que a gente tem maiores fatores de risco. Mas você vai ter também uma população asiática que é mais comprometida, né? Então, assim, é importante você fazer a pesquisa, mesmo que não identifique nenhum fator de risco naquele paciente, tá? Alguns fatores sistêmicos estão relacionados, basicamente, não existe correlação 100%, mas existem alguns estudos que descrevem relação em pacientes que são portadores de enxaqueca, vasoespasmo ou que têm hipotensão arterial, que podem desenvolver glaucomas com mais incidência. Dos fatores oculares, a elevação da pressão ocular é o mais importante e dos fatores é o único que a gente controla, tá? A gente consegue controlar a pressão ocular através do uso de colírios ou de cirurgia. Então, aqui eu coloquei um asterisco no uso de corticoide tópico, porque existe um colírio que é muito disponível nas farmácias, que são colírios à base de dexametasona, à base de hidrocortisona, à base de prednisolona, à base de fluormetolona, que são colírios que têm corticoide na sua composição. E é muito comum, quando o olho está irritado, bater na farmácia alguém prescrever um corticoide para uso pontual. E aquele colírio fica ali na sua casa, fica no banheiro, fica na gaveta, e toda vez que o olho fica vermelho, você vai lá e pinga uma gotinha, tá? Inclusive em crianças também acontece isso. Existem crianças que têm alergia ocular, tá? Que é uma dermatite alérgica, rinite alérgica, bronquite, aquelas crianças atópicas, desenvolvem, por vezes, alergias oculares e fazem com que tenham crises de irritação ocular. Batem em algum médico ou farmacêutico que não tenha uma orientação adequada, pode prescrever inadvertidamente um corticoide que vai ficar zerado no olho. O olho vai zerar, vai ficar branquinho. Nossa, descobri a cura da coceira do meu filho, né? Então, daquele momento em diante, toda vez que coçar o olho, a mãe ou o pai vai lá e pinga uma gotinha daquele colírio. Então, já existem relatos de casos, e eu mesmo já peguei 2 ou 3 casos aqui em Natal, de crianças com glaucoma, com pressão ocular elevadíssima, já com escavação do nervo óptico, já com neuropatia glaucomatosa, por conta de uso de corticoide inadvertidamente. Então, quando a gente fala de glaucoma, existem alguns pontos principais que a gente tem que lembrar. O primeiro deles tem que pesquisar mesmo sem sentir nada, principalmente acima dos 40 anos. Segundo ponto, os pacientes que têm fatores de risco, sejam eles demográficos, por história familiar positiva, por uma idade avançada, tem que pesquisar mais veementemente. E nos pacientes que vocês identifiquem o uso crônico de corticoide, que pode ser uma vez por semana, uma vez a cada 2 meses, esse corticoide crônico, ele altera a drenagem do líquido do olho e faz com que você possa ter uma incidência maior de glaucoma. Então, todos os pacientes, como eu falei, têm que ser avaliados têm que ser encaminhados para avaliação, principalmente depois dos 40 anos. O tratamento do glaucoma, é importante que você, como clínico geral, ajude o oftalmologista no acompanhamento do paciente, porque é muito comum a gente fazer a pressão no colírio e dizer, olha, tem que usar esse colírio aqui e voltar daqui a 3 meses. O paciente, o que é que ele faz? Ele usa o colírio, só aquele colírio, acabou, ele acha que ficou bom, tá? E que nunca mais vai precisar usar colírio. É muito comum isso
principalmente na atenção básica, no interior e na atenção básica é muito comum. Então, a gente vê o paciente que volta, às vezes, depois de 6 meses, 1 ano. Não, doutor, eu usei o que o senhor passou lá, aquele colírio pequenininho, pronto, já estou curado, estou bem, não estou sentindo nada, porque ele acha que vai voltar a sentir alguma coisa, aí tem que usar o colírio. Então, é importante na atenção básica fazer essa orientação. O colírio do glaucoma é para o resto da vida. É um carimbo para o paciente. Então, se você diagnosticou o glaucoma, você tem que usar o colírio até o médico dizer que não precisa usar mais. Tá? Vamos supor que você fez uma cirurgia e o médico suspendeu. Tudo bem, você vai parar de usar o colírio. Mas até o médico oftalmologista falar para você parar de usar o colírio, você tem que continuar usando o colírio da maneira prescrita. Então, essa aderência ao tratamento ela é fundamental para o controle da pressão. Da mesma forma que a hipertensão arterial sistêmica conseguir um controle melhor através dos programas de saúde pública e dos programas que são oferecidos gratuitamente, o programa do glaucoma também tem a sua disponibilização através de algumas clínicas que pactuam com as prefeituras ou com o governo do estado e fazem a distribuição desses colírios de atenção básica. Então, se os colírios são distribuídos gratuitamente, é mais uma ajuda que existe para que não falte medicação, tá certo? E existem colírios do glaucoma que custam R$5, R$6 na farmácia, porque eles recebem incentivo do governo. Então, é importante, inclusive, eu falar para o paciente, olha, se você não conseguir no governo, na secretaria, lá na distribuição, veja se dá para você fazer a aquisição desse colírio até você conseguir passar em consulta novamente. Porque 1 mês, 2 meses, sem colírio, num paciente que tem um glaucoma muito avançado, pode fazer diferença. Então é importante a gente fazer essa orientação e garantir que o paciente faça o tratamento da maneira mais correta possível, porque 100% é muito difícil acontecer. O paciente usar um colírio todos os dias, no mesmo horário, nunca esquecer, nunca faltar, nós não somos robôs, a gente sabe disso. Mas nosso papel é dizer, olha, tente fazer o melhor possível que o senhor possa. O melhor que o senhor possa tem que fazer, ou que a senhora possa. Porque esse tratamento ele é fundamental na prevenção. E não pode esperar o olho doer, o olho coçar, o olho arder, para lembrar de pingar o colírio. Porque, como a gente falou no começo, a neuropatia óptica ela é silenciosa, ela é indolor. Você não vai sentir nada até que você chegue um dia e perca a visão. Então, é um quadro muito lento. Existem estudos de história natural do glaucoma que mostram que você pode perder a visão 50% das fibras antes de ter o primeiro sintoma de alteração do efeito de nervo. Então, imagine só, você tem 100% das suas fibras nervosas, você perde a metade das fibras e não percebe nada. Tá? Então, essa perda visual, ela é crucial que ela seja identificada no início. Tá? Então, assim, da parte de sistêmico, tem algumas orientações. De preferência, o tratamento ele vai ser iniciado pelo oftalmologista, tá? Vai ser acompanhado a parte da adesão e efeitos colaterais pelo clínico geral, mas, de modo geral, a gente tem a associação de beta-bloqueadores sistêmicos com tópicos como um tema a ser evitado. A gente não vê isso muito na prática, tá? Isso é uma coisa mais de livro. Eu não costumo contraindicar o uso de beta-bloqueador tópico. Quando o paciente faz uso de beta-bloqueador sistêmico, pode existir um efeito menor da medicação, né? Mas eu não costumo contraindicar. É até bom a gente discutir isso, se Anderson e Alexandre quiserem dar a sua opinião, mas eu não costumo contraindicar o uso, tá? Eu acho que pode ter um efeito menor, mas nos livros, se vocês forem ler, vai estar lá dizendo que você evite por uma menor eficácia do tratamento, tá? Então, assim, basicamente eu fiz uma aula mais enxuta, né? Eu até enxuguei algumas coisas que já foram faladas aqui, fui tirando conforme vocês foram falando, para não ficar muito extensivo, e estou aberto a perguntas a partir de agora. Tem umas perguntas para você no chat, Renan, agora que você acabou. Certo. Gabriel Passa aí, Anderson. Passa aí, Anderson. Ó, aqui, deixa eu só ver aqui, só um minuto. Gabriel Queiroz pergunta, Dr. Renan, o uso dos colírios nos casos de glaucoma numa fase menos avançada pode permitir o retorno do campo visual que foi perdido? Isso é uma boa pergunta. Tem a ver com neuroregeneração, né? Alguns pacientes, algumas pesquisas, elas vão por essa linha da neuroregeneração ou neuroproteção. Mas, como é uma célula nervosa, uma vez perdida, ela não volta mais. Então,
O dano glaucomatoso, infelizmente, ele é um dano permanente, tá? A gente não tem ainda nenhuma tática ou modelo genético de regeneração nervosa no glaucoma. O que existe alguns estudos com alguns colírios que podem ter uma chamada neuroproteção. Existe uma categoria de colírios que são meio que neuroprotetores, mas isso não é uma coisa muito já bem explicada. Isso é uma coisa que é meio que teórica e não tem uma aceitação boa e 100% de concordância na literatura. Então, o que perdeu, infelizmente. Outra pergunta que ele fala aqui é Beatriz Mafaldo. Como posso verificar o campo de visão na atenção básica? Eu li essa perguntinha aqui, fiquei até pensando. Mas tem um jeito bom de você fazer. Mas acho que só dá pela confrontação, eu acho. O campo de confrontação, como é que você faz? Você vai sentar numa cadeira em frente ao paciente, certo? Aí você vai pedir para ele fechar um olho que igual o seu aqui. Então, se você fechar seu olho direito, ele fecha o olho esquerdo dele, tá? Então, você fica sentado numa cadeira de frente para o paciente e você pode pedir, você fica olhando no olho dele, tá? Isso chama-se campo de confrontação. E você mostra um número aqui em cima, você coloca o número num ponto que você consiga ver, tá certo? Mas o mais extremo possível que você consiga ver. E você coloca aqui embaixo também um número, você coloca aqui um número do lado e um número do outro lado. E é importante que você peça para ele, olhe no meu olho, porque se ele olhar para o dedo, ele vai estar olhando com a parte central da visão. E isso não vai ser a parte periférica, isso vai ser a parte central. Então você fala, olhe no meu olho, fica olhando no meu olho. Quantas vezes eu estou mostrando para o senhor? Aí ele vai dizer, está mostrando tantos dedos. Aí se você estava mostrando diferente, ele acertou. Então assim, é bom você também não fazer progressivo. Por exemplo, 1, 2, 3, é importante não fazer assim, tá? É fazer 2 aqui, fazer 1 em cima, fazer 3 aqui do lado, misturar. Não ir na sequência. 1, 2, 3, porque ele pode deduzir o primeiro e chutar os outros e acertar, tá? Então isso chama-se campo de confrontação. É uma técnica um pouco menos sensível para detectar a perda de campo, mas pode, como eu falei para vocês, o campo superior, ele é o primeiro que se perde em grande maioria dos casos, porque a gente tem um defeito de campo nasal inferior no nervo, que corresponde ao campo superior. Então, a temporal inferior, nasal superior. Então, o olho é meio que ao inverso. Então, você perde o campo aqui em cima primeiro, tá? Então, se você testar o campo superior primeiro, você tem mais chance de pegar um defeito inicial. Mas lembrando que o defeito do glaucoma, para você ter defeito, você tem que perder muita fibra. Então, já não vai ser um defeito inicial. Anderson, existe alguma forma de dizer, Thaís Jabor perguntou, existe alguma forma de dizer que a baixa de visão naquele paciente que chega para você, ele diz, quebrou o óculos ou está com a baixa de visão, seria só um problema de ametropia na atenção primária? Talvez queira falar sobre algum método do pinhole, alguma coisa assim, eu acho, não sei. Eu estava aqui procurando eu estava aqui procurando no Google uma imagem de um buraco estenopeico, realmente, para mostrar. Mas quando o defeito é puramente refracional, os defeitos menores, mais ou menos até quase que 6 dioptrias, consegue corrigir com um pinhole, né? Que eu vou tentar, eu estava procurando aqui para espelhar para vocês. Pode fazer um pinhole com a folha A4, e aí você bota um furo no meio. Se você pegar um tem que ser um furinho, um furinho de uma caneta Bic, mais ou menos assim. Para fazer um furinho um pouquinho maior, você consegue fazer um pinhole. É como se colhasse, se vocês procurarem, vai fácil encontrar. Pinhole ou buraco estenopeico. Já vem, às vezes, também o próprio tampão oclusor, que vem com um pinhole no meio. Se a visão que ele não enxergou na tabela de Snellen, ele melhorar só pelo olhar por dentro da fechadura, do buraquinho lá, é porque era puramente refracional. Então, dá para corrigir com refração. Renan, nos casos de glaucoma de pressão normal, como é que se trata? Então, essa é uma pergunta boa, Beatriz, né, que perguntou.
baixando a pressão mais ainda, tá? O único fator que a gente consegue modificar no tratamento do glaucoma é a pressão. Então, no pressão normal, não é normal do ponto de vista, ela é um normal do ponto de vista populacional. Quer dizer que não está alterada, não está aumentada, mas ela é alta para aquele nervo, tá? Então, você tem que baixar ainda mais a pressão e, infelizmente, você não consegue ter outro tipo de conduta porque você não tem ainda outros meios de você manter aquela célula protegida, que ela não morra, tá? Infelizmente, o único tratamento hoje é baixar a pressão. Agora, no leque de baixar a pressão, existem vários tratamentos. Tratamentos com laser, tratamento cirúrgico, tratamento clínico, né? Mas o glaucoma de pressão normal, ele pode ser um normal 18, normal 20, que caindo para 15, caindo para 12, a pressão do olho pode parar de progredir. Então, o normal é por conta da curva de Gauss da pressão, ser de 11 a 21, mais ou menos, né, nos estudos. Então, essa pressão de 11 a 21 ou de 10 a 20 é uma pressão normal, mas isso é uma curva de Gauss populacional. Existem pessoas normais acima dessa curva, existem pessoas normais abaixo dessa curva. Então, esse termo ele é utilizado para quando a pressão não está muito alta, acima de 21. Mas não significa que aquele olho ele vai conseguir suportar aquela pressão. Então, você tem que baixar a pressão de qualquer jeito, tá? Seja ela com medicação, com laser ou com cirurgia. Anderson, chegou aqui no Telegram uma dúvida: como devemos orientar as mães em relação aos dispositivos eletrônicos nas crianças? Já existe hoje, bem estabelecido, que o uso exacerbado de telas e dispositivos eletrônicos para perto pode favorecer o crescimento do globo ocular e favorecer o surgimento de miopia, né? É isso que a gente tem atualmente descrito. E o que é que se orienta especificamente para cada idade? O ideal é que a criança, até os 2 primeiros anos de idade, não seja exposto a tela nenhum. Algumas vertentes dizem até 6 anos, não ser exposto a nenhum tipo de tela, nem tablet e nem celular. E a partir dos 6 aos 10 anos, limitar esse uso de tela a 1 hora por dia. E dos 10 aos 14 a 16 anos, depende da referência também, limitar a 2 horas por dia, não os pacientes que estão tendo progressão de miopia. Nos que sejam hipermétropes ou têm outros problemas, em relação à refração, isso não seria um problema. Mas teriam outros problemas, como distúrbio de sono, né, e até alteração do desenvolvimento neuropsicomotor pelo uso exagerado de tela. Então, em termos oftalmológicos, as restrições seriam até 6 anos não expor a tela, de 6 a 10 anos 1 hora por dia, e dos 10 aos 16 anos 2 horas por dia. Hoje em dia é difícil isso, hein? Hoje é muito difícil. Também essas Chorou, meu amigo. todas... Chorou dar o tablet do Chapara, né? Mas eu acho que tem que tentar então mesmo. aula também, né? E tá tendo aula também agora, né? As pequenininhas estão com aula, né? Então complica. Tem uma pergunta Renan, aqui, Alexandre. Gabriel perguntando aqui: o paciente com glaucoma possui alguma restrição para a realização de exercícios físicos? Na verdade, não, né? Não tem restrição. Lógico que você vai ter que ver o contexto do caso. Geralmente, o paciente idoso, com comorbidades, é até melhor que ele pratique exercício físico. Existem estudos que mostram que a vascularização melhora, tá certo? De um modo geral. Isso pode até ter um efeito protetor na cabeça do nervo óptico, tá? Que faz com que tenha uma melhor oxigenação do nervo óptico. Porque existem teorias que a hipoperfusão do nervo óptico está relacionada ao desenvolvimento do glaucoma. Então, se você tem um melhor sistema cardiovascular, você consegue ter uma melhor distribuição de oxigênio e sangue e você vai ter, teoricamente, um benefício. Mas não existe restrição, não. Muito pelo contrário, existe até um incentivo, de acordo com cada caso, né? Anderson, a mãe chegando na atenção primária, se queixando que a criança é pequenininha, mas tem estrabismo. Então, a Beatriz perguntou, da parte de estrabismo, até quanto tempo posso dizer que é fisiológico esse estrabismo no bebezinho? O estrabismo em si, ele não é fisiológico, né? O que a gente pode ter são os falsos estrabismos, como é o epicanto, por exemplo, que seria a prega do olho um pouco mais afastada, o olho fica mais juntinho um do outro, quer dizer, e aí dá uma sensação de estrabismo. Que aí no exame oftalmológico a gente vai conseguir ver se esse reflexo está centrado ou não, pelo menos para dizer se há desvio ou não. Quando eu passei pela atenção básica, eu lembro que o pessoal da pediatria esperava até o 6º mês para enviar esse paciente para
para o oftalmologista, considerando normal aquele estrabismo até 6º mês. Que hoje, como oftalmologista, eu considero que já deve ser avaliado antes também. Não precisa esperar até o 6º mês, não. Alexandre. No início do desenvolvimento visual, a criança ainda não tem muita fixação. Então, no começo, ainda pode a criança, de vez em quando, dar uma olhadinha ali, né? Ficar um tortinho. Sim, uma perda de fixação, alguma coisa, uma aforia, né? Aquele intermitente, mas um estrabismo de cara mesmo assim, ele deverá ser encaminhado. Sim. É que existem tropias e Está forias. correto, isso, está correto. Em relação à retinopatia diabética, quando já instalada, tem alguma medicação para retardar a progressão. Então, assim, quando a gente já atende a retinopatia diabética, a gente tem, dependendo do estágio da retinopatia diabética, a primeira coisa que a gente deve orientar é o controle clínico, na verdade, né? Porque se a gente faz algum tratamento ou cirúrgico ou ambulatorial, com laser, enfim, ou as aplicações de medicações, se ele não controlar a sua glicemia, né, o controle clínico, não vai adiantar em nada, né? Então, a gente orienta primeiro ir para o endocrinologista, ter um controle dessa hemoglobina. A hemoglobina não pode estar acima de 7, né? Ela tem que estar abaixo. Então, ele precisa controlar aquilo ali. Algumas pessoas até orientam não ter um controle muito abrupto, não também que pode baixar aquela visão do paciente, né? Então, a primeira coisa é o tratamento clínico do paciente. E aí ele pode vir a melhorar, sim, das alterações que ele tem. Só que algumas alterações, numa fase mais avançada, aí sim, não tem com tratamento clínico melhorar. Aí você precisaria intervir. Hoje tem drogas que a gente usa, né? Injetando dentro do olho, que melhora essa perfusão, melhora a diminuição de neovasos, e isso aí ele pode melhorar a sua qualidade visual também. Tem uma pergunta aqui do André. É possível evitar a presbiopia ou evitar a progressão da presbiopia? Anderson é novo. Obrigado, Anderson é novo, não sabe disso, não. Pior que existe uma linha de estudo aí tentando um colírio que promete manter essa acomodação visual por mais tempo, mas não é algo estabelecido ainda não. Atualmente, o tratamento da presbiopia ainda é o óculos ou o cirúrgico. Existe até umas falsos profetas aí na internet, né? Que fazem esse tratamento. Não funciona. Exercício ocular, não sei o que, meditação. Vai ficar sem enxergar, só que bem tranquilo. Quem descobrir esse colírio aí vai ficar milionário, né? Bilionário. Mas ó, o pior é que aquela moça, né, ela está ganhando muito dinheiro com aquilo. Eu atendi esse ano uma paciente que ela quis me mostrar o site e dizer que funciona, porque ela está fazendo e que ela está enxergando bem para perto. Só que ela está tendo catarata e está miopizando ela. Sim, ela está melhorando para perto. É a Mas segunda aí visão. Eu explicar, ia demorar 3 horas. Eu disse, não, tudo bem, eu vou assistir esse curso, depois eu lhe digo. Porque existe hoje em dia a internet, ela popularizou qualquer tipo de conhecimento, seja ele conhecimento leigo, conhecimento não leigo, né? Então é muito fácil você ser enganado hoje em dia. Então, para quem sai da voz, né? Todo mundo tem voz e todo mundo que tem 40 mil seguidores é uma autoridade, né? Independentemente do conhecimento que ela tenha. Então é importante, quando você sair da faculdade, escolher bem fontes de informações, tá? E seguir os canais adequados para você obter informações. Porque, principalmente na parte de que vocês, assim, quem não entende muito daquela área, né, pega uma informação do Google ali, ou de um seguidor lá, de um fã seu, e você, às vezes, pega isso como verdade e quando você reproduz, você pode estar passando a maior vergonha do mundo, né? Então, nós que somos formadores de opinião, porque nós somos médicos, nós somos formadores de opinião com os nossos pacientes, né? Então, a gente tem um dever de orientar os nossos pacientes da maneira correta. Por mais que eles briguem e tudo, né? Às vezes você não vai se engalfinhar com ninguém. Se o cara está defendendo aquilo ali, você deixa. Não, é só direito seu, você tem o direito de acreditar se você quiser. Mas o médico ele tem que ter a posição dele e falar o correto, né? Existem muitos mitos na oftalmologia, tá? Existe colírio para catarata,
existe exercício para curar glaucoma, tudo falácia, entendeu? Tudo falácia que não... Suco de Inclusive, cenoura para escolamento de retina, tem muita coisa. exatamente, exatamente. Então, assim, vocês que estão... Suco de cenoura é difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que ter esse papel de formador de opinião, né? A gente tem que ter a nossa base bem fundamentada e defender, né? Enquanto a gente puder ter voz. Tem uma pergunta aqui, a última, para finalizar, já estamos com 1h30. Todo paciente com enxaqueca deve ser orientado a realizar o campo de visão também? Isso aí acho que é a questão de fator de risco, não quer dizer causalidade, tá certo? Então, é importante a gente ver essa associação, ela é uma associação para trás e não para frente, tá? Então, quem tem enxaqueca não vai ter glaucoma, não é essa a tendência. Quem tem glaucoma, um percentual daquelas pessoas tem mais enxaqueca do que quem não tem enxaqueca, no caso, né? Então, assim, não é que a enxaqueca cause glaucoma, não é isso, tá? É que a presença do vasoespasmo pode ser um fator de risco. Então, se você pegar enxaqueca como sintoma, você vai ter um pool gigante de pessoas na população que não necessariamente todos vão precisar de campo visual, tá certo? Então, assim, lógico, você vai somar os fatores de risco. Aquela pessoa tem enxaqueca crônica, já tem uma idade avançada, a pressão do olho deu uma aumentada, você tem um nervo suspeito, aí você pede o exame de campo visual. Então, pedir o exame oftalmológico não é igual pedir o campo visual, certo? Então, se a paciente tem fatores de risco, ela merece uma consulta oftalmológica. Na consulta, o médico vai pegar todo o conjunto, vai dizer, você tem enxaqueca, mas você tem uma pressão normal, o fundo é normal, seu olho é totalmente saudável. Então, se você pegar a prevalência de glaucoma nas pessoas que têm enxaqueca, é baixíssima, tá? É muito, muito, muito baixa. Então, Mas existe umas associações de glaucoma de pressão normal com enxaqueca, com uma prevalência um pouco maior, mas não precisa de uma coisa. Essa paciente pode ser todo ano, pode ir anualmente ao oftalmologista, normalmente. exatamente. Vai fazer o acompanhamento normal, né? Pessoal, só lembrando que na atenção primária existem outras formas de a gente avaliar também a visão, né? Visão de cores, né? Existe também o reflexo, né, pupilar. Então, o médico generalista ele tem uma habilidade que pode fazer uma cuidado visual para perto, para longe, fazer uma tabelazinha para ver se tem metamorfopsia, né, tentar fazer um reflexo vermelho, dá para ele fazer, dá para aprender em criança. Fazer fundo de olho com oftalmoscópio é difícil, a gente oftalmologista, a gente praticamente não usa, né? Eu não uso muito oftalmoscópio para ver nervo óptico, a gente usa lâmpada de fenda, dilata a pupila, mas alguns neurologistas ou clínicos gerais têm essa habilidade. A monitoria ela faz esse trabalho também, quando estava na parte presencial, fazia a monitoria de fundo de olho. Então, existem outras habilidades que o não oftalmologista clínico geral pode pesquisar em relação à propedêutica, né? E eu já encerrando aqui minha fala, eu queria agradecer aos meninos, a Renan e a Anderson, pela disponibilidade, assim, foi muito bom a participação de vocês, já convido para outras participações, assim, na monitoria, eu passar a palavra aqui para os monitores, hoje são dois que são responsáveis por essa aula, para eles finalizarem aqui. Deixaram ligado, saíram? Não, né? Saíram, ó, tá aí. Eu que agradeço, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. E a gente está à disposição, sim. Os meninos precisando, podem falar com a gente. Que a gente está disposto a ajudar aí, cientificamente, esse pessoal. E parabéns ao trabalho da monitoria. Isso, eu queria dar os parabéns aí ao pessoal. É difícil realmente você reunir as pessoas no sábado da tarde para falar sobre oftalmologia, né? Muito mais quem é clínico, quem vai terminar a faculdade agora, para ser clínico geral, tendo na atenção básica. Mas é muito bom poder contribuir. Agradeço pelo convite e estou à disposição para as próximas reuniões aí que precisar. A gente vai estar sempre à disposição. Então, em nome da monitoria, eu e Mari hoje agradecemos a vocês. A aula foi muito boa, as aulas foram curtinhas, mas foram muito boas. Abordaram todos os temas, eu acho que a gente tinha pensado. Acho que mais que isso. Foi ótimo. Obrigada. Valeu, pessoal. Bom descanso. Bom final de semana. E ficar em casa aí, você. Beleza.